Oi, gente! Bem-vindos ao Círculo Consciente. Eu sou Kátia Pátaro e hoje eu venho trazer para vocês esse assunto aqui sobre as sombras e as máscaras que a gente leva. E eu começo falando uma frase do Jung. O que nós negamos nos aprisiona e o que aceitamos nos transforma. E o trabalho com as sombras em terapia é justamente a gente poder destapar todas essas máscaras que a gente vem carregando há um tempão para ser uma pessoa que a gente na verdade não é. E é muito duro isso, é muito duro você ficar carregando uma máscara de um personagem que não é o seu, que não é o seu verdadeiro eu. A gente pode definir a nossa sombra como aqueles aspectos ou características que consciente ou inconscientemente a gente rejeita, porque a gente considera, de acordo com a nossa cultura, com a nossa educação, que são negativos, que são aspectos ruins e que não devem ser mostrados de cara aos demais. Então tudo isso vai ficando lá dentro. Tudo isso que na verdade todos nós temos, todos nós carregamos, o bem e o mal aqui dentro. Está tudo aqui junto, misturado. Até porque eu só consigo ver no outro aquilo que eu tenho. E isso tudo fica lá escondido durante muito tempo, às vezes uma vida inteira. Porque muitos dos traços que a gente leva são inconscientes. São coisas que, por exemplo, a gente aponta nos demais e a gente não para perceber que, pera lá, se eu estou vendo isso nele, é porque eu tenho em mim. Porque qualquer coisa que eu sou capaz de ver no outro é porque eu carrego. Eu não consigo ver aquilo que eu não tenho, mesmo que seja inconsciente. E o trabalho com as sombras vai disso, da gente conseguir aí colocar luz em tudo aquilo que a gente tem oculto aqui dentro, consciente ou inconscientemente, e que a gente acaba construindo um personagem durante toda uma vida, muitas vezes, e alimentando esse personagem, porque na verdade a gente morre de medo de mostrar verdadeiramente quem nós somos. A gente morre de medo, esses aspectos que a gente tem das nossas sombras, a gente fica aterrorizado de que eles saiam em determinados momentos. Então é pesado a gente levar por muito tempo essas máscaras, mas sempre chega um momento em que isso vem para fora, em que isso se destapa. Até porque as consequências da gente levar durante muito tempo máscaras que, dependendo do grau, são muito pesadas de levar, elas acabam trazendo angústia, ansiedade, depressão e muitas vezes passando por problemas físicos, porque uma vez que a gente não reconhece os problemas emocionais que a gente está levando aí, em algum lugar do corpo ele vai se manifestar para que a gente olhe para isso, para que a gente reconheça, para que a gente trabalhe em cima disso. E às vezes o reconhecimento de uma sombra ele pode ser muito doído, pode ser muito duro, mas é uma libertação enorme, é um processo de vitalidade tremendo quando você consegue reconhecer uma sombra e passar a trabalhar a partir de aí. Passar a integrar essa sombra em você, integrar esse teu lado B, sabe? A paz mental e a liberação que você sente é enorme. Em terapia existem várias técnicas e maneiras da gente encontrar uma sombra, mas o que eu quero aqui hoje com vocês é plantar algumas sementes, sabe? Para que vocês possam aí se auto-investigar, se auto-indagar e começar a buscar em vocês para simplesmente se conhecerem melhor, para passarem a serem mais autênticos com a pessoa que vocês são. E essa investigação ela só se dá se você for capaz de ser absolutamente honesto, de se olhar sem nenhum julgamento, sem críticas, porque é só a partir daí que você vai conseguir encontrar esses seus pontos mais frágeis. É só a partir daí que você vai se permitir reconhecer isso em você. Quando você for capaz de deixar de criticar, deixar de julgar a você mesmo. E o legal de tudo isso é que quando você começa a encontrar suas sombras e começa a reconhecer em você tudo aquilo que você tem que você não gosta, vai ser muito mais fácil para você deixar de julgar lá fora. Porque quando você olhar para coisas que você não gosta, você vai imediatamente se dar conta de que, caramba, olha aí uma sombra minha.
E é assim. Normalmente as nossas sombras elas se desenvolvem lá atrás, lá na nossa infância, dependendo da relação que a gente teve em volta das pessoas que estiveram na nossa vida, dependendo da nossa educação, das coisas que a gente ouviu, daquelas crenças que a gente começa a adquirir com o tempo do que é certo, do que é errado. Então elas só começam a ser conscientes quando você começa realmente a investigar. Porque às vezes é muito difícil chegar, porque justamente são aspectos que a gente não reconhece como nossos. A gente tem muita dificuldade de aceitar certas coisas como também pertencentes a nós, sabe? Como parte de nós também. Porque as sombras elas nunca vão fazer parte da nossa autoimagem, da maneira como a gente se vê, sabe? De como eu me descrevo para os outros, de como eu me vejo no espelho. É o tipo de trabalho que você vai ter com você a vida inteira, na verdade. Você sempre vai estar reconhecendo coisas de acordo com o que vai acontecendo na sua vida. Existem 4 caminhos, 4 tópicos para a gente poder investigar aí as nossas sombras. E dentro de cada um deles existe aí um sem fim de possibilidades. Então, como eu falei anteriormente, eu só vejo no outro o que eu reconheço em mim. Eu só posso ver o que eu conheço. Quando é uma sombra consciente, coisas que eu sei que eu tenho, mas eu não quero mostrar para ninguém, fica mais fácil, claro, a gente trabalhar essa sombra. A gente conseguir aí integrar, né, o lado A com o lado B. Agora, quando é uma sombra inconsciente, aí existem esses 4 tópicos para a gente conseguir se autoindagar e começar a investigar. O que é que eu desejo mudar aí fora? Quais são as coisas que eu olho aí fora e que eu quero mudar? Eu não aceito como são. Sejam pessoas, coisas, o que for, mas principalmente nas pessoas. Que tipo de pessoa que eu sempre tenho a vontade de mudar? A segunda questão é quais são os meus medos? Os meus verdadeiros medos. Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo que me aconteça o quê? Por trás dos nossos medos, quase sempre existe também aí uma sombra. Algo que a gente que nos aterroriza e que, portanto, a gente, para se defender disso, porque o medo é algo natural no ser humano, a gente precisa do medo também para a gente se proteger. Mas existe aquele medo que limita, que nos bloqueia. Então é atrás desse que a gente vai agora, né? Você tem medo do que exatamente? Quais são os seus maiores medos? Começa por aí, investigando por aí, para você conseguir detectar o que é que está por trás desse medo, o que verdadeiramente está por trás desse medo. É o pensamento de o que vão dizer de mim, a vergonha de alguma coisa, não sei. Existe um sem fim de coisas, mas começa a se autoindagar. A terceira questão é o que é que mais me irrita? O que é que mais me deixa nervosa, nervoso, que me irrita, me deixa com raiva nas outras pessoas, aí fora? Normalmente, o que nos irrita no outro são aspectos que a gente leva aqui dentro e que a gente não assume também. Então, vale a pena você investigar aí todas as coisas, fazer uma listinha de coisas mesmo, sabe? De tudo aquilo que te irrita. E aí a quarta questão, o que é que eu nego a aceitar? Quais são as coisas que falam e que eu não aceito em mim? As críticas que me falam e que eu não aceito. O que é que eu nego a aceitar? Então, busca em você tudo aquilo que você nega a aceitar. As coisas que te dizem muitas vezes, que mais de uma vez já te disseram, mas que você se nega a aceitar. Esses são 4 caminhos que a gente tem para poder investigar as sombras. Quanto mais honesto, quanto mais livre de qualquer culpa, crítica ou julgamento, mais você vai se dar com o que de verdade você é. Quem de verdade é você. Uma das maiores escolas que a gente tem é a nossa família. É a gente olhar para essa família que a gente teve, para como são, quais são os conflitos que a gente viveu ou vive na nossa família, quais foram as pessoas que mais fizeram parte da sua vida durante a sua infância, principalmente. Quase sempre as sombras são construídas aí. Mas a nossa família é o nosso maior laboratório nesse momento. Então é bacana você aí parar
e perceber qual era o ambiente em que você se movia nessa época. Quais coisas eram criticadas, quais eram as crenças que permeavam aí pelo ambiente, sabe? O que é que era feio, o que é que era legal, o que era admirável por todos e o que se criticava naquele momento. Querendo ou não, tudo isso faz parte de você. E aí, eu volto a falar de verdade, é muito importante a gente observar desde uma mente inocente. Porque no momento em que você começa a se colocar em qualquer julgamento, de certo, errado, bom, ruim, o que for, você já vai se auto-enganar. Então, seja absolutamente honesto. Quando eu digo que é libertador o trabalho com as sombras, é porque justamente esse momento em que você começa a se despreocupar de se mostrar para os demais tal como você é. Porque quanto mais você se despreocupa, mais você está despreocupando do outro. E a sua convivência com os outros passa a ser muito melhor. Porque você passa você começa a reconhecer, sabe? Tudo que é seu, que está aí fora. Tudo que você está espelhando o tempo todo em cada pessoa que está vindo até você. É impressionante quando você começa a observar todas as pessoas que estão hoje aí no seu entorno. Ou quando você está passando por grandes mudanças, o quanto essas pessoas também vão se transformando, vão se reciclando na sua vida. Que é algo que eu falei no vídeo anterior sobre esse deixar ir, sobre esse desapego que a gente tem que ter com as pessoas que convivem com a gente normalmente. Porque se a gente não deixa ir também, o outro não chega, sabe? A gente não perde a oportunidade de conhecer outras pessoas com outros questionamentos para a nossa vida, fazendo com que a gente olhe para outros pontos de vista. Sabe aquele momento quando, por exemplo, você se vê agindo de uma maneira que você nunca se viu? Ou que alguém te fala alguma coisa e aquilo te sobe algo que você... É nessa hora que a gente se conhece. Nos movimentos da vida que são inusitados, nas coisas que nos pegam aí de surpresa e faz com que a gente acesse aí nesse momento partes de nós que muitas vezes a gente não reconhece. Por isso que é muito importante essa interação com o outro. É no outro que eu me conheço. É com o outro que eu passo a ser o que eu sou. Não é na minha cabeça. É na hora da relação. Não é sozinho em casa, com as minhas plantas. E levar essas máscaras por muito tempo significa um desgaste neurológico tremendo. E aí, claro, dá dor de cabeça, as emoções ficam perturbadas, a gente começa a entrar em desequilíbrio emocional, a gente começa a ter atitudes ou tristezas que muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Então a gente tem que tirar um pouco daquele nosso medo, que é um medo comum em muita gente, de, nossa, não, se me conhecerem verdadeiramente, ninguém vai me amar. Ninguém vai gostar de mim se eu não for de determinada forma. Porque muitas vezes quando a sombra se manifesta, ela surpreende a gente também. Sabe aquele momento em que você fala, nossa, mas por que eu falei tal coisa? Nossa, mas por que eu agi daquele jeito? Comigo já passou, por exemplo, de reencontrar alguma pessoa que fez parte do meu passado e eu tinha determinada forma de ser com aquela pessoa lá no passado. E tinha meus medos, inclusive, com aquela pessoa. E aí eu encontrei, quase 25 anos depois, eu já tinha casado, já tinha tido filhos, já era outra pessoa, né? Eu já era muito mais madura. Mas o encontro com aquela pessoa fez com que eu me desse conta de coisas que eu ainda carregava, de medos e de inseguranças que eu ainda carregava. E que de uma maneira ou de outra eu vinha tapando tudo isso. Mas aquele encontro me fez ver a quantidade de coisas que eu ainda tinha, sabe?
que olhar aí para mim, a quantidade de coisas que eu vinha carregando que não me dava conta, que foram 25 anos aí carregando sem se dar conta. Então é muito importante a gente observar essas coisas também, sabe? Esses encontros inusitados que a gente tem, essas pessoas que passam na nossa vida e acendem algo, a gente parar e olhar para isso com carinho, sabe? Com inocência. E aí é quando você vai conseguir desenvolver, sabe, essa compaixão, primeiro por você, para desde aí você conseguir sentir essa compaixão pelo outro e entender que o outro também está tentando fazer o melhor dele, está tentando ser melhor pessoa. Por mais que hoje, por exemplo, você observe na sua vida alguma outra pessoa aí da tua convivência e você diga, não, por que a pessoa é sempre assim? Mas por que ela age sempre dessa maneira? Né? Ele não pensa em melhorar. Por que a pessoa não melhora? Por que é sempre igual? Porque não é fácil. Muitas vezes a gente carrega tanto dessa nossa infância e de como a gente criou essa nossa autoimagem e é muito difícil às vezes desmontar isso. Às vezes é complicado e é dolorido você romper com essas capas todas aí, sabe, da cebola, para chegar lá no miolinho e ver qual é de fato a sua essência. Mas no fundo, tá todo mundo tentando dar o seu melhor. Tá todo mundo querendo amor e amar, porque é isso que o ser humano busca, não é outra coisa, é amor que a gente busca aqui. Um filme que é bem bacana para você ver essa sombra atuando na nossa vida de uma forma bem explícita é o filme 7 Minutos Depois da Meia-Noite. É um filme genial nesse sentido, é uma obra de arte, os momentos aí em que a sombra aparece. Então vale a pena ver esse filme para você sacar aí essa nossa sombra quando ela aparece, né? Quando ela se dá aí. E eu, para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui algumas perguntas que são chaves. Quais são as qualidades que quando alguém fala de você, você se sente feliz? E quais são aquelas partes de você que você termina aí rejeitando para que essas outras partes que você gosta sejam reconhecidas? Quais são aqueles temas que você não quer tocar? Quais são os temas tabus para você? Quando e em quais circunstâncias você fica irritado, irritada ou nervoso, nervosa? Quando e em que situações você se sente inferior? Quais são as pessoas do seu entorno, sejam familiares ou não, pelas quais você sente rejeição? Mesmo que elas não fizeram nada para você, você rejeita por como são. Em que momentos você se sente com vergonha? Quais são as críticas que te deixam mal, que te perturbam? Quais são aqueles elogios que você não aceita? Por último, quais são as situações que foram rejeitadas ou admiradas pela sua família? Essas são perguntas que podem esconder muitas informações aí sobre a sua sombra. Então, quando você puder, pega aí um caderno, começa, sabe, anota essas perguntas e começa a escrever tudo que vier na sua cabeça. Começa a se auto-indagar. Basta você olhar com aceitação, com inocência, e você vai ver a quantidade de coisas que você vai descobrir de você. E isso só tem a melhorar a sua autoimagem, a sua verdade interior. Isso só ajuda você a destapar o que você verdadeiramente é. Com isso eu termino com uma frase do Chico Buarque, onde ele diz: as pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo de que as coisas nunca mudem. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se você tiver alguma sugestão de tema, se você quiser que eu traga alguma coisa aqui para o canal, escreve aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ser legal para alguém, compartilha, dá like aí para ajudar a que o YouTube espalhe esse vídeo para mais pessoas. E é isso, gente. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Namastê.